Aleluia, graça e paz, queridos. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amém. A Bíblia diz que na presença do Senhor há delícias de alegria. Você tem prazer de estar na presença do Senhor? Amém? Não há lugar melhor, não é? Não há lugar mais prazeroso que a presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia, aleluia mesmo, glória a Deus, amém. Vamos fechar os olhos, vamos orar agora. Feche os seus olhos, diga assim: Espírito Santo, tua presença é desejável. Espírito Santo, tua presença é bem-vinda. Espírito Santo, preciso de Ti, quero ouvir a Tua voz. Fale comigo, Espírito Santo, libere uma palavra ao meu coração, que eu saia daqui nesta noite com minha mente renovada, com meu coração restaurado, minha alma fortalecida, meu espírito cheio da Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis, capítulo 8 e capítulo 9. Nós vamos meditar um pouco em um tema muito forte, muito abençoado, que Deus falou comigo essa semana, no meu tempo a sós com Ele, devocional. Até eu ia ministrar outro tema, mas foi muito forte esse, como Deus falou comigo. Eu acho que Deus vai falar muito com você também. Sei que Deus fala comigo porque eu necessito, porque Ele quer falar comigo, porque Ele interessa falar comigo e eu preciso que Ele fale comigo. Mas sempre também Ele fala comigo para trazer à igreja uma palavra do coração de Deus, né? Uma palavra do coração do Senhor. Graças a Deus por isso. Então, Gênesis 8 e Gênesis 9, deixa aí aberto. Você abre 9 que vai sair a parte do 8 também, que nós precisamos, ok? O tema que eu quero compartilhar com os irmãos é uma vida de aliança. Diga, uma vida de aliança. Amém? Uma vida de aliança. Vamos ler aqui do versículo 8, no capítulo 8, versículo 20 ao 22. Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos, de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo o vivente como fiz. Nosso tema, uma vida de aliança. Queridos, aliança é um princípio estabelecido por Deus, que é ensinado por Deus a nós, que é praticado por Deus, no qual Deus estabelece para nós proteção, provisão, tanto na terra como no céu. Da mesma forma, esse princípio chamado aliança, ele estabelece provisão, cuidado, ele estabelece provisão para nós em todos os níveis dos nossos relacionamentos. Seja nos relacionamentos familiares, relacionamento nosso com o próprio Deus, ou no relacionamento que nós temos dentro do contexto da igreja.
entre irmãos, o nosso relacionamento fraternal. Mas é importante nós percebermos que a aliança, do ponto de vista bíblico, essa aliança do ponto de vista bíblico, aqui após o dilúvio, foi uma aliança que Deus estabeleceu com base em um altar. O que eu quero enfatizar para os irmãos nesse momento de introdução é que a aliança, ela depende de um altar, que a aliança ela está ligada diretamente ao altar. E quando nós pensamos em altar, nós sabemos que o altar demanda algum tipo de sacrifício. Que o altar é construído para sacrifício. Que o altar foi criado para sacrifício. Seja esse sacrifício em linha ou alinhado com Deus ou não. Em qualquer altar se estabelece uma aliança. Quando se estabelece um altar, quando se cultiva um altar, está se cultivando uma aliança. Isso é com Deus ou isso é com o maligno? Ou Deus está nessa aliança ou o maligno está nessa aliança? Ou essa aliança envolve pessoas e Deus, ou essa aliança envolve pessoas e Satanás? Então não basta ter altar, precisa ter o altar certo. No altar, o sacrifício produz algum tipo de cheiro. Quando Noé e sua família saem da arca, e ele faz o sacrifício, o texto diz que subiu um aroma à presença de Deus. Aquele altar gerou um aroma que agradou a Deus. Caim fez um altar. Abel fez um altar. Ambos fizeram altares. Do altar de Abel saiu perfume para Deus. Do altar de Caim saiu um cheiro que não foi um perfume agradável. Assim a nossa vida é um altar. Assim as nossas reuniões se transformam num altar. Não basta louvarmos, cantarmos. Temos que extrair de nós um perfume que agrade as narinas de Deus. Assim também a nossa família é um altar. Não basta ter uma família, devemos ter uma vida familiar que também suba dela um perfume que agrada a Deus. A nossa vida exala algum cheiro, mas que tipo de cheiro a nossa vida tem exalado? Não existe esse ditado popular? Isso não está me cheirando bem? Isso não está me cheirando bem? Aí a pergunta é, será que o que nós temos vivido está cheirando bem as narinas de Deus? Está cheirando bem as narinas de Deus a nossa vida cristã, a nossa vida familiar, nossa vida com Deus, a nossa vida aqui na terra está cheirando bem? Então esse perfume, esse aroma, ele é aspirado por Deus, ele é tragado por Deus, ele é absorvido por Deus quando Deus se agrada dele. Mas quando Deus não se agrada, Deus sofre com esse cheiro que não agrada ele. É claro, queridos, que tudo isso é figura, mas é figura que determina o que está no coração, que determina a essência que nós precisamos ter e precisamos viver. E quando você olha aqui esse contexto, toda a experiência de Noé com a sua família, Deus, nesse contexto que nós estamos estudando, Deus não oculta nada, Deus não disfarça nada. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é toda inspirada pelo Espírito de Deus. Então Deus nunca escondeu algumas das falhas
dos seus servos. Deus os amou, Deus os repreendeu, Deus exortou, Deus tratou. Da mesma forma, Deus trata conosco, Deus nos repreende. E Deus não tem interesse em esconder as nossas falhas. Mas Ele tem interesse em tratar conosco e nos transformar. Amém, queridos? Diga assim, por favor. Diga, toda aliança tem um sinal. Ou um símbolo. Para ser lembrada constantemente. Aliança tem um sinal ou tem um símbolo para que lembremos continuamente, permanentemente. Esse sinal pode ser um sinal físico, pode ser um sinal comportamental também. Principalmente nos relacionamentos, um sinal comportamental. Mas também tem o sinal físico, e ambos são muito importantes. E nesse texto, eu quero extrair aqui 3 tipos de aliança desse texto, que eu achei muito interessante ao estudá-lo, ao orar sobre ele. Primeiro no capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 4, do 1 ao 4, vamos ler, diz assim: abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Da mesma forma que Deus falou com Adão, quando começou tudo com Adão no Éden, agora Ele fala com Noé, porque está recomeçando tudo com Noé. Havia acontecido o dilúvio, só a família de Noé sobrou com aqueles animais, e não vamos entrar nos detalhes porque o tempo não permite, mas deu a eles a promessa da fecundidade, deu a eles a promessa da multiplicação, do crescimento, a responsabilidade, não é? Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Deu autoridade e senhorio sobre os animais. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Tudo que tem na terra foi dado aos homens para alimento. Todos os animais podem ser comidos, sabia? Está escrito aqui. Agora, depende da cultura e do costume de cada povo, não é? Lá na Amazônia se come macaco. Aqui, em Goiás, nunca vi ninguém comer macaco. Não é verdade? Na China se cria cachorro e come cachorro, né? Aqui no Brasil está quase adorando cachorro. Não é verdade? Os animais são para servir o ser humano, e não o ser humano ser escravizado pelos animais, né? Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém com sua vida, isto é, com seu sangue não comereis. Que Deus falou, não coma a carne com sangue, porque o sangue é um sinal. O sangue é um sinal. Então o sangue não deve ser comido, não é? Não deve ser comido. Por que você não pode comer o animal vivo? Você tem que matar primeiro, porque tem que derramar o sangue, não é? Então não deve comer nem beber o sangue, porque o sangue é um sinal de aliança. E Deus não permite. Por isso que o diabo gosta do sangue de animais e sangue de pessoas para fazer altar. E faz altares com sangue de animais e sangue de pessoas. Ele sabe que é um sinal de aliança. E quem se submete a isso está fazendo uma aliança com o diabo. Então, comer carne, comer sangue, tem esse problema. Não vou entrar nesse detalhe, isso não é um detalhe doutrinário para nós aqui. Mas entender a aliança é importante, amém, meus irmãos? Então, aqui o sangue como sinal. Primeira aliança aqui é o sangue como sinal entre Deus e os homens. Queridos, Deus dá aqui o exemplo de sacrificar o animal. Primeiro ele deu o exemplo lá no Éden. Agora, aqui com Noé, o exemplo novamente. Presta atenção, agora o sacrifício
O sacrifício, ele nunca acontece para favorecer a parte sacrificada. Entenda isso. Sacrifício que nós fazemos não é para nos favorecer. O sacrifício tem o objetivo de favorecer outras pessoas ou honrar a Deus. Amém? Importante entender isso. Porque às vezes tem uma onda de sacrifício que leva as pessoas a fazer coisas equivocadas. Deus torna o próprio sacrifício em favor de uma humanidade. Deus se torna o próprio sacrifício em favor da humanidade perversa e corrompida. Ele se fez carne e veio ser o sacrifício da vez. Isso é interessante. Agora, uma coisa impressionante é que Deus não obriga a pessoa a fazer sacrifício, mas Ele estabelece o sacrifício e nós devemos fazer, caso queiramos agradá-lo e cumprir o seu propósito aqui na terra. Qual é o sacrifício de um cristão? É o sacrifício de tomar a cruz. O princípio da cruz. O nosso sacrifício é o princípio da cruz, queridos. Que Jesus diz: quer ser meu discípulo, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Esse é o sacrifício do cristão. Esse é o sacrifício daqueles que servem a Deus. Nós não precisamos de matar animais. Nós não precisamos de rasgar o nosso corpo. Esse tipo de sacrifício Deus não aceita. Nós não precisamos de maneira alguma de nos maltratar. Não tem essa necessidade. Deus não requer isso. Deus não gosta disso. O único sacrifício que devemos tomar é o princípio da cruz. Esse sim é o sacrifício que precisamos. Por isso Romanos 12, 1 e 2, ele diz: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Corpos ou corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Orar de joelho, por exemplo. Quando você ora de joelho, a intenção, o sinal de orar de joelho, é um sinal de humildade diante de Deus, de reconhecimento da grandeza de Deus. Não é para maltratar os seus joelhos, não. Não é para você sofrer dores no joelho, não. Não é isso. O significado de orar de joelhos é uma questão de você confessar ou se humilhar diante de Deus, reconhecendo a grandeza de Deus. Deus não interessa que você fique sofrendo dores no corpo para agradá-lo. Deus não se agrada disso. Devo ou não devo orar de joelho? Problema seu. Depende do seu coração. Se for para se quebrantar, para reconhecer Deus, faça. Eu oro de joelho, eu oro deitado de costas, oro deitado de bruços, com a boca no pó, não é? Oro em pé, oro de todo jeito, sentado. Não existe uma forma correta e nem forma incorreta. Existe coração reto e coração equivocado. É isso que faz a diferença. Dentro desse contexto de aliança, aqui no capítulo 9, versículo 8 ao 17, primeira aliança é a aliança de sangue, amém? Que começou-se lá com Deus sacrificando animal. Depois o próprio Deus se tornou o sacrifício, fazendo o homem vindo morrer na cruz por nós. Ele tornou o sacrifício. Ali foi o altar do sacrifício para resolver o problema do pecado da humanidade. Mas eu vejo aqui uma outra aliança, que é o arco-íris, como sinal. O sangue como aliança. Agora o arco-íris como aliança. Do capítulo 9, versículo 8 ao 17. Vamos ler. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos
que saíram da arca como todos os animais da terra. Olha a aliança de Deus com toda a criação. Não é só com o ser humano, mas com os animais também. Versículo 11. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por causa de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. O arco-íris, arco. Chamamos de arco-íris, como sinal de que Deus não destruiria mais a terra com dilúvio. Para que nós lembremos sempre, constantemente, devemos estar lembrando. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço sempre entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porei nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós, e todos os servos viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. Então o arco, que nós chamamos de arco-íris, a Bíblia não chama, nós é que chamamos de arco-íris, ele é um sinal para nós lembrarmos da promessa, da aliança que Deus fez com o ser humano e com os animais, mas para que Deus também se lembre que nem Ele vai destruir mais, porque é também um sinal para Ele, é um sinal para Ele e um sinal para nós. Da mesma forma que o sangue é um sinal para Deus não condenar o homem, o sangue é um sinal também para o ser humano não se sentir condenado, desde que ele recebeu o sangue de Jesus para lavar os seus pecados. Se ele confia no sangue de Jesus e não nas suas obras, ele está feito. Amém? É um sinal, é bíblico, está registrado, ninguém vai apagar. O arco também é um sinal bíblico para que ninguém pode apagar. Versículo 16. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda carne sobre a terra. Amém. Glória a Deus. Então, aliança com os seres humanos e com os animais. Agora preste atenção, não lhe permita confusão em relação ao arco-íris. Não permita nenhuma confusão. Por quê? Porque o diabo distorce e plagia aquilo que é de Deus. O diabo não cria nada, você sabe disso, não é? O diabo não cria nada. Ele apenas plagia aquilo que é de Deus, ele distorce aquilo que é de Deus. Por exemplo, o diabo usa a música, mas ele não criou a música. A música quem criou foi Deus, não é? Todo tipo de arte o diabo usa, mas falsificando, porque a verdadeira arte é produzida por Deus, vem de Deus. O arco-íris também. Ora, não tenha preocupação. Por exemplo, hoje o movimento LGBT usa as cores do arco-íris como sua bandeira. Agora, você vai rejeitar a aliança de Deus porque o mundo está usando? Não. Tem nada a ver. A bandeira da cidade de Cusco, ou do estado de Cusco, não sei se é da cidade ou do estado de Cusco, é praticamente a mesma. É o arco-íris também. Já existia. É uma menção honrosa ao povo inca. Talvez você não saiba, nós não temos aqui, mas algumas igrejas até colocam, né? A bandeira do Ministério Luz para os Povos é praticamente a mesma. Que nós temos essa bandeira há décadas, né? As cores também do arco-íris. Preste atenção nisso. Então, o arco-íris é um tremendo símbolo da aliança de Deus conosco e também da nossa aliança para com Ele. Devemos lembrar
assim. Uma outra coisa importante é que na mitologia grega existe um deus ou uma deusa, não sei se é homem ou mulher, com o nome de Íris, não é? Uma deusa grega com o nome de Íris. Então, não se preocupe com isso. Os nomes têm significados, mas nem sempre os nomes determinam o que significa. Amém? Entendeu isso? Todo nome tem um significado, mas nem sempre o nome, ou nunca talvez o nome, determina o que ele significa. Palavra Jesus, nome Jesus, Yeshua, Jesus significa o quê? Jesus significa o quê? Não, vou embora. Vocês não souberem responder o que o nome Jesus significa, tem que parar e começar tudo de novo, há 30 anos atrás. Hã? Jesus, Salvador. Queridos, agora eu te pergunto, todo Jesus é gente boa? Então nós temos que ter cuidado com o místico. Não mistifique as coisas. Você sabia que no seu olho tem uma parte que chama íris? E agora, você vai arrancar seus olhos porque lá tem uma parte que chama íris? É misticismo? Muito cuidado com o místico, não é? Porque o diabo não cria nada. Ele pega as coisas que Deus criou e plagia e faz algumas coisas para confundir as pessoas. Não é verdade? Ora, primeiro sinal de aliança, o sangue. Segundo sinal de aliança, o arco-íris. Estou falando desse texto, queridos. Amém? Estou me limitando a esse texto. Não estou falando de todas as alianças da Bíblia, não. Estou falando dessas alianças aqui, nesse contexto, que eu achei interessante estudar isso aqui com os irmãos. E o terceiro sinal está do versículo 20 ao 26, capítulo 9, do 20 ao 26. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-no sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos, e ajuntou: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Aqui é um outro sinal de cumplicidade. Talvez que nós mais precisávamos de ouvir nesta noite e meditar é nesse sinal. Eu sei que o sangue como sinal, o arco-íris como sinal, é muito comum para todos nós. Todos nós sabemos bastante sobre isso. Mas eu acho que esse sinal aqui, ele pode ser algo novo para alguns e pode mudar a nossa vida. Que sinal é esse? Que sinal é esse? Esse é um sinal que não é um sinal físico. Como eu disse, tem símbolo físico, significado físico, mas também tem um simbolismo que não é físico, um sinal que não é físico, mas é comportamental. E esse último tópico é exatamente esse. Qual é este sinal, olhando a história aqui de Noé com seus 3 filhos? É a cumplicidade nos relacionamentos.
cumplicidade nos relacionamentos. Esse é o último sinal que eu encontrei aqui neste contexto. E isso é fundamental para nós. Sabe por quê? Porque não há aliança unilateral. Toda aliança, ela é uma via de mão dupla. Não há aliança só de uma parte. No casamento, a aliança não é só um que a faz e nem é só um que a sustenta. A aliança, ela sempre demanda pelo menos duas pessoas ou mais pessoas. E a cumplicidade dos relacionamentos é que determina exatamente o nível de aliança que nós temos. A cumplicidade que nós temos com Deus, a cumplicidade que nós temos uns com os outros, a cumplicidade no seio familiar, determina o nível que nós temos de aliança com Deus, uns para com os outros, ou na nossa casa, na nossa família. Na nossa cultura, qual é o sinal de aliança no casamento? Qual é? Cadê os casados? Todo mundo que é casado, levanta a mão esquerda e toca aqui na aliança. Se você não tem, você está com problema. O sinal físico, ele é importante na aliança do casamento. Ele é importante. É necessário. Te aconselho, se você não tem. Se não tem dinheiro para fazer uma de ouro, vai lá no camelô, compra uma lá de alumínio, de metal, de ferro, de latão, de qualquer coisa. Mas coloca um sinal, porque faz parte da nossa cultura. Na mão, o dedo anelar da mão esquerda. É um sinal físico, é importante sim. Não é tudo, mas é importante. Às vezes no casamento as pessoas enfeitam tanto nas cerimônias, não enfeita tanto. Tem uns que traz até as alianças numa taça cheia de azeite, de molho, fica ali de molho muito tempo. Aquilo é uma encrenca para a gente pegar, limpar e pôr no dedo dos noivos. Ô, tristeza, mas a gente é pastor, tem que fazer, né? Então é o místico, né? As pessoas acham que aquilo ali vai resolver o problema de casamento dele. É o místico. E a gente, às vezes, procura evitar, mas nem sempre dá certo de evitar. Sabe, queridos? Mas depois não cuida na cumplicidade, depois não tem cumplicidade. Não é? Mas o sinal físico também é importante. O sinal físico é importante sim. Por quê? Porque é o sinal visível. O arco-íris. Imagine você se não tivesse o arco-íris. Deus disse que estaria o arco-íris para ele se lembrar. Se Deus precisa de um sinal físico para ele se lembrar, quanto mais nós precisamos. Senão vai indo e esquece que é casado. Não é verdade, queridos? E não vem com argumento não, porque eu não aceito nenhum. Tá bom? Não aceito argumento. Aliança invisível. Aliança física. São importantes. Mas agora a aliança invisível é a cumplicidade. Lembre novamente, sacrifício nunca é a morte de si mesmo em seu próprio favor, mas a favor de outrem. Toda aliança requer um sacrifício. Toda aliança requer um sacrifício. E sacrifício não agrada quem está sendo sacrificado, mas agrada aquele em função de quem está sendo feito. Você acha que foi agradável Jesus morrer na cruz? Jesus morreu na cruz rindo, dando gargalhadas? Ele morreu por causa dele? Não. Ele morreu para
salvar pecadores miseráveis como eu e você. No casamento também, a cumplicidade torna-se muitas vezes um sacrifício. E as pessoas estão com a cultura de que vive o casamento para agradar a si. E quem entra no casamento para agradar a si, para tornar-se feliz, já entra com meio caminho errado. Já entra perdendo. Mas a cumplicidade é eu sacrificar-me para o meu cônjuge. A cumplicidade é eu agradar o meu cônjuge. É nisso que a aliança está estabelecida. A minha aliança não depende dela me agradar, mas depende de eu agradá-la. Você que ainda não é casado, eu quero te dar um conselho. Ou você entenda o que é casamento, ou não mexa com isso. Pelo amor de Deus. Casamento é difícil, brodinho, não é fácil não. Cadê a Ana Vanessa? Não veio não? Está na salinha? É brabo, o negócio é brabo. É ou não é, Avalone? É ou não é, Rose? Treino não é fácil não, gente. É vida de altar mesmo, de sacrifício. E quem não quer vida de cruz, não deve casar. Agora, queridos, Noé, como pai e líder da família, ele errou. E cumplicidade não é só entre marido e mulher, não. Entre pais e filhos, filhos e pais também. Presta atenção nisso. Noé errou feio. Ele se embriagou. Deus não escondeu o seu pecado, está escrito aqui. Ele foi tão bêbado que ele tirou a roupa e não viu. Quem aqui já ficou bêbado assim, não levanta a mão não. Deixa quieto. Faz besteira às vezes, não é? E aí um dos filhos, presta atenção, um dos filhos, que certamente tinha a cabeça mais atrapalhada que os outros, ele viu o pai errar, o pai de um comportamento vergonhoso, ridículo, né? Errando feio. O que ele fez? Ao invés dele tapar a nudez do pai, proteger o pai, não expor o pai, eu penso assim que, pelo comportamento dele, a Bíblia não fala isso, pelo comportamento dele, talvez ele até estava um pouco chateado com o pai e achou foi bom ver o pai mal daquele jeito. Você já se alegrou algum momento em ver o seu pai ou sua mãe numa situação difícil? Responde não, pelo amor de Deus. Aí ele foi falar com os outros dois irmãos, não sei se ele falou de uma forma para amenizar ou de uma forma crítica. Sei que os outros dois tiveram um comportamento diferenciado. Pegaram uma capa, vieram andando de ré e cobriram o pai, até o pai sarar. Preste atenção nisso, meus queridos. Cumplicidade familiar. Família tem que se proteger. E às vezes pais e filhos vivem uma guerra. Às vezes os pais provocam ou têm problemas de relacionamento e passam isso para os filhos e os filhos tomam partido de um ou de outro. Isso gera problema, falta cumplicidade. Primeiro, os pais são imaturos em passar seus problemas para os filhos. Em segundo lugar, há cônjuge no casamento que acha bom o filho ou a filha se levantar a seu favor contra o outro cônjuge.
Há mãe e filhos que até armam situações contra o pai, contra o marido. E pode acontecer também com o pai contra a esposa e a mãe. Isso é quebra de aliança. Então o pai e a mãe precisam ensinar as crianças, desde sempre, em qualquer situação, honrar o papai e honrar a mamãe. Não importa se o papai errou ou se a mamãe errou. Não importa. É necessário que os filhos honrem o pai e a mãe, ainda que esteja bêbados e pelado no meio da rua. Isso é princípio de aliança. E às vezes, na família, um expõe o outro, ridiculariza o outro, dentro do próprio seio familiar, enquanto deviam estar cuidando uns dos outros, curando uns aos outros, ajudando uns aos outros, fortalecendo uns aos outros. Então preste atenção, sinal de cumplicidade determina um nível de aliança também no seio familiar. Amém, meus irmãos? Muito cuidado com aquela frase que você tem ouvido muito e às vezes até falado. Talvez você já ouviu, eu sei que você já ouviu, mas talvez você já até usou ela e permitiu que essa semente brotasse no seu coração. Aquela frase assim, ó: não existe ex-filho e nem ex-mãe, nem ex-pai. Existe ex-marido e ex-esposa. Ex-marido e ex-esposa. Isso é quando o casamento está em crise às vezes, né? Ou até depois que terminou. Mas isso são sementes, cuidado com isso. Não deveria ser assim, não é a vontade de Deus que exista ex-marido, que exista ex-esposa. Não é a vontade de Deus. É por causa da dureza do coração do ser humano que existe. Nós vivemos num mundo que as pessoas pegam essas frases para fortalecer a sua falta de cumplicidade. E aí fala, ex-filho não existe, vai ser filho para sempre. Mas ex-esposa existe. Por causa da dureza do coração, não devia ser assim. Não devia ser assim. Então são sinais. E para mim, como eu disse no início, a cumplicidade no seio familiar é o sinal da aliança familiar. Que não é visível, mas é comportamental. E a gente percebe quando conversamos com as pessoas. Os comentários que as pessoas fazem dos seus familiares. Que marido faz da esposa, que a esposa faz do marido. Que os pais fazem dos filhos, que os filhos fazem dos pais. Isso demonstra o nível de cumplicidade. E quando eu falo de cumplicidade, eu não estou falando do ponto de vista negativo, de apoiar as coisas erradas. Não é isso. Mas de não expor e ajudar a resolver, a mudar a situação. Essa é a responsabilidade da esposa, ajudar o seu marido nas suas dificuldades, nas suas debilidades, nas suas fraquezas. E não ficar falando para os filhos. Essa é a responsabilidade do marido. Honrar a sua esposa também diante dos filhos. E ajudá-la também a vencer as suas limitações, as suas dificuldades, as suas fraquezas. E às vezes se permite fazer diferente. Meus queridos, o princípio da aliança nos qualifica, nos protege e nos faz cumprir o propósito de Deus em todos os níveis de relacionamento.
princípio da aliança, o princípio da aliança nos protege. O princípio da aliança nos provê coisas, tudo o que necessitamos, e principalmente de cumprir o propósito de Deus para com as nossas vidas. Eu não sei o que os pregadores vão pregar aqui no mês da família. O tema do nosso mês da família é família em aliança. Você vai ganhar uma pulseirinha, as pessoas que vierem vão ganhar uma pulseirinha para ficar durante o mês com ela no pulso, para lembrar, para não se esquecer que você tem uma aliança com a sua família. Que você tem uma aliança com a família espiritual que é a igreja. Não será obrigado a usar, irmão. Se você não quer usar, não tem problema. Não é obrigado, mas estamos dando a oportunidade. Agora, família em aliança é o tema do mês. Porém, os pregadores estão orando e buscando de Deus uma palavra. E eu tenho certeza que será muito, mas muito poderoso para as nossas vidas e as nossas famílias. Você vai perder? Você vai trazer sua célula, seus vizinhos, seus familiares, ou vai deixar alguém de fora? Não pode, queridos. Não faça isso. Aproveite a oportunidade enquanto ela existe. Amém? Quero orar por você. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço, Deus, por tua palavra que nos ensina sobre aliança. Princípios, ó Deus, que não podemos rejeitar, que não podemos negligenciar, Senhor. Pai, tenha misericórdia de nós. Nos ajude, ó Deus, a guardar todas as alianças às quais nós fazemos parte. Pedimos ao Senhor, ó Deus, graça, sabedoria e entendimento, Senhor. E repreendemos toda voz que não procede do Senhor. Repreendemos, ó Deus amado, toda a artimanha e todos os sofismas do maligno que intenta contra o teu povo. E abençoamos a tua igreja. Abençoamos as famílias presentes. Abençoamos esse povo presente aqui nesta noite. Abençoamos o mês da família, Senhor, que será tremendo para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Então, domingo que vem é o primeiro domingo de maio, não é? Nós teremos a ceia, também teremos o pastor Ricardo e a abertura do mês da família e também a colocação da pulseira, tá bom? Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia.